mais inesperado, do Breno Lopes no último lance ou do Daverson? Começar com você, Marcão. Para você, qual foi? Breno Lopes, porque o Daverson, ele ainda, embora polêmico, doidinho, ele já tinha uma trajetória, né? Ele foi autor do gol lá do jogo contra o Vasco, do Brasileiro de 18. Ele já tinha uma representatividade maior no Palmeiras, né? O Breno não, o Breno é um cara que veio do Juventude. Quando o Abel mexe, cara, eu vou te falar, eu não sei quem tá aqui, se algum de vocês elogiou a substituição do Abel. Eu falei, mas esse cara tá louco. Imagina. Esse cara tá Eu queria o Gabriel louco. Menino na hora. Eu falei, pô, tem que pôr o menino. Olha É. só. Aí pega um puta de um lançamento do Danilo, o Rony dá, o John fica parado e o resto é história. Para mim, o do Breno, mais inusitado até com o gol do Betinho na Copa do Brasil. Peraí também, hein? Pra você, Facinca. Ah, cara, o do Daverson. Porque eu tinha mais certeza que o Palmeiras ia ganhar do Santos do que contra o Flamengo, né? Até pelo enfrentamento, por como começou a se construir o jogo, etc. O Palmeiras, mesmo jogando mal contra o Santos, ele era mais time. Então, eu acreditava que na prorrogação alguma coisa ia acontecer, entendeu? Agora, naquele jogo contra o Flamengo, é o adversário que eu ainda, apesar desse momento recente maravilhoso do Palmeiras contra, é um adversário que eu tenho um temor gigantesco, né? Pelo poder de decisão que o time deles tem. Então, e outra, né? Pelo contexto da final, contra quem era, tudo que se falou ao longo dos meses, das semanas, etc., o ambiente que eu estava vivendo, enfim, era uma coisa assim, de uma aprovação pessoal, né? Tudo que eu passei no Rio de Janeiro morando lá, de ataques dessa gente que sempre me tratou super mal no Rio de Janeiro, enfim, eu nunca fui bem tratado por esses caras, etc, etc. São raríssimos torcedores do Flamengo que eu tenho respeito, assim, porque vários outros eu não tenho mesmo, eles não me respeitam, também não respeito, entendeu? Fui motivo de N chacotas e ainda, até em muitos momentos, qualquer coisa que eu posto, esses caras vêm encher meu saco e tal. Então, foi uma aprovação. O gol do Daverson, para mim, teve um significado muito maior do que um gol e um título. Foi um alívio pessoal, né? E ter ouvido tanta besteira, assim, ouvido tanta palhaçada. Aquele gol, ele é um desabafo, ele não é um gol, né? Então, eu acho que o gol do Daverson, para mim, ele é incomparável com qualquer outro gol que eu já vivenciei. Eu tô com o Marcão nessa. Eu acho que inesperado do Breno Lopes. Primeiro que ninguém acreditava que o Breno Lopes pudesse entrar. Segundo que ele faz o gol. Tanto que eu tô relatando. Lá no Maracanã, eu falei, pô, por que não põe o Gabriel Menino? Chama o Gabriel Menino para põe o menino, põe o Gabriel Menino. Eu gosto dele, naquela época eu gostava mais ainda. Eu achava que ele estava jogando o fino da bola. E ninguém pensava no Breno Lopes. Então, para mim, foi muito mais inesperado. O do Daverson, pelo contrário. Lá em Montevidéu, eu pensava, pô, podia pôr o Daverson, cara. E o Daverson entra e muda o jogo. E eu concordo com tudo que o Marcão falou, porque o Daverson já era um jogador decisivo na história do Palmeiras. Ele já tinha decidido brasileiro, ele ajudou muito em 2018 em muitos jogos decisivos, inclusive faz o gol do Marcão, título era do o Gabriel Palmeiras. Menino ou era o Patrick de Paula que você queria ou Scarpa? Porque o menino já estava titular, né? Desculpa, o Patrick, cara, o Patrick de Patrick, Paula. que depois Era o entrou. Patrick. Depois entrou. Mas isso no intervalo, né? Quando a gente conversava lá, porque a gente estava lá e lá estava liberado cerveja, cara. Foi legal pra caramba, afinal, no Maracanã. Então, no intervalo, todo mundo foi lá pra dentro, porque tinha a cerveja patrocinadora da Libertadores e o papo era esse. Eu falava, meu, tem que voltar com o Patrick, tem que pôr o Patrick, tem que ganhar o meio de campo e de repente num chute de fora. Acabou que ele pôs o Breno Lopes. Era o mais inesperado, acho que de todos os reservas para entrar. E aí ele entra e faz a história. Mandar um abração pro Elsandro